Boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite. Oi, generosa. Oi, boa noite. Velho. Boa Boa noite. noite. Wilson, Renato. Renata, Shebna, saudade de vocês. Saudade, generosa, também. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Ó, o Walter está perguntando onde é que vai começar hoje, por favor. Visões. Ilusões? Visões. Diz que é. Peraí. Não entendemos. Visões. Ah, VI. visões. Visões. VI. Boa noite. É isso. Tá. Boa noite, Ivonete. Vocês estão falando onde parou? Onde parou? Visões. Na página 37 da Edicei. Visões. Falou bem. Aqui. Walter está perguntando qual é o mês que está visões. Janeiro. Ah, janeiro. Obrigado. Agora ele acha. Dilson, Renata, como é que vocês passaram de final de ano? Tudo bem, graças a Deus. Graças bom. a Deus. E vocês, como é que passaram? Beleza. Tá bom. Acharam? Todo mundo conseguiu achar aí, gente? Valtinho está procurando. Aqui, visões. Gilson, qual que é a página mesmo? 37, chefe. Obrigada. Nós achamos. Ô, Dilson, acho que já pode dar o start aí. 19h31. Vamos fazer a prece, então, né? Deus Todo-Poderoso, Divino Mestre Jesus, aos nossos guias, mentores espirituais, aqueles nossos amigos que vêm nos instruir do espaço nesse momento, e também aqueles que vêm estudar conosco. Agradecemos a todos a sua presença, pedimos as bênçãos de Jesus para esse estudo, que ele possa transcorrer no melhor clima de paz e tranquilidade. Que assim seja. Quem vai começar as visões aí? Regina, você pode fazer isso para nós? Posso sim, Dilson. Visões. Lemos no Corrier de Lyon. Na noite de 27 para 28 de agosto de 1857, um caso singular intuitiva se passou em Croix-Roussé, nas seguintes condições. Há cerca de 3 meses, o casal B, dignos tecelões, movidos por louvável comiseração, recolheram em casa, como empregada, uma mocinha atoleimada que vivia nas imediações de Bourgogne. Domingo passado, entre 2 e 3 horas da manhã, o casal foi acordado pelos gritos lancinantes da empregada, que dormia num sótão anexo ao quarto.
Acendendo a lâmpada, a senhora subiu e encontrou a empregada debulhada em lágrimas e num indescritível estado de exaltação de espírito, torcendo os braços em terríveis convulsões e chamando por sua mãe, que dizia acabava de ver morrer. Depois de haver consolado a pobrezinha, como melhor lhe foi possível, a senhora voltou ao quarto. O incidente quase fora esquecido quando ontem, terça-feira, no período da tarde, o carteiro trouxe à senhora B uma carta do tutor da mocinha, informando a esta que na noite de domingo para segunda-feira, entre 2 e 3 horas da manhã, sua mãe havia morrido, em consequência de uma queda do alto de uma escada. A pobre maluca partiu ontem pela manhã para Burgonha, acompanhada por M.B., seu patrão, a fim de receber o quinhão na herança de sua mãe, cujo fim deplorável vira tão tristemente em sonho. Continua, Dilson. Os fatos desta natureza não são raros e teremos frequentes ocasiões de descrever alguns de autenticidade incontestável. Por vezes, se produzem durante o sono como um sonho. Ora, como os sonhos não passam de um estado sonambúlico natural e incompleto, designaremos as visões que ocorrem nesse estado como visões sonambúlicas, para as distinguir das que se dão em vigília, e que chamaremos visões pela dupla vista. Por fim, chamaremos de visões estáticas as que se verificam no êxtase. Geralmente têm um objeto, seres e coisas do mundo incorpóreo. O fato que segue pertence à segunda categoria. Continua, Dilson, porque agora vai ser um segundo caso. Pode aí dar suas observações aí, pelo que foi lido até agora, né? Então, é um caso de uma visão, né? Uma visão do que estava realmente acontecendo naquele dia e naquela hora. A mãe da menina, né, naquele exato momento, desencarnara e a menina, a mocinha, teve aquela visão da desencarnação da mãe. Então, foi uma visão que o Kardec aqui chama de estado sonambúlico, os que se dão em sonho, quando está dormindo, quando sai, né, o espírito. E quando de encarnado, é a dupla vista. A dupla vista são os estados de visões, aliás, para distinguir das que se dão em vigília, e que chamaremos de visões pela dupla vista. Então, a diferença de visão sonambúlica e do estado sonambúlico e da dupla vista. Isso aqui. E logo em seguida, na semana, receberam a carta comunicando o falecimento da mãe. O tutor da menina comunicou para aquele casal que estava com a mocinha, né, que ela estava como empregada na casa, comunicou o falecimento da mãe, exatamente no dia e no horário em que a menina acordou, né, acordou a família em gritos, porque estava vendo a visão da mãe que estava falecendo, né, ela estava passando para o mundo espiritual. É isso aí. Alguém quiser comentar mais alguma coisa? Bom, eu acho que pode prosseguir para o próximo, né, que venha a reafirmar, né, e demonstrar outro tipo, né,
para a gente poder discutir um e outro. Né? Então, aqui no finalzinho, fala que, por fim, chamaremos de visões estáticas as que se verificam em êxtase, aquelas que estão no estado de êxtase, né? E que vem um fato que segue a pertencer à segunda categoria. Então, vamos agora ver o caso. Um armador nosso, conhecido, residente em Paris, há poucos dias, contou-nos o seguinte: no passado mês de abril, sentindo-me indisposto, fui passear com o meu sócio nas Tulherias. Estava um dia magnífico. O jardim regurgitava de gente. De repente, a multidão desaparece ante os meus olhos. Não sinto mais o meu corpo e sou como que transportado. Vejo distintamente um navio entrando no porto do Havre. Reconheço-o como sendo o Clemence, que esperávamos das Antilhas. Veio atracar ao cais e distinguia bem os mastros, as velas, os marinheiros e os menores detalhes, como se eu lá estivesse. Então disse ao meu companheiro: eis o Clemence que chega. Receberemos notícia ainda hoje. Sua travessia foi feliz. Chegando em casa, entregaram-me um telegrama. Antes de o ler, declarei: é o aviso da chegada do Clemence, que entrou no Havre às 3 horas. O telegrama realmente confirmava a entrada, exatamente a hora em que me encontrava nas Tulherias. Quando as visões têm como assunto seres do mundo incorpóreo, aparentemente poder-se-ia levá-las à conta da imaginação, classificando-as de alucinações. Por isso que nada lhes demonstra a exatidão. Mas, nos 2 casos referidos, aparece a realidade mais material e positiva. Desafiamos todos os filosofistas e todos os fisiologistas e todos os filósofos a que nos expliquem pelos sistemas comuns. Só a doutrina espírita o pode fazer por meio da emancipação da alma, que, escapando momentaneamente das fraldas materiais, transporta-se para além da esfera de atividade corporal. No primeiro caso descrito, é provável que a alma da mãe tivesse vindo ver a filha e avisá-la de sua morte. Mas no segundo, o que é certo, é que o navio não veio encontrar o armador nas Tulherias. Há que concordar que foi a alma deste que foi ver no Havre. Então, aqui é a explicação dessa dupla vista, né? Que bom, eu estou entendendo assim, que o senhor estava passeando, né, por um lugar muito agradável, estava vendo ali as pessoas, os jardins, as coisas todas ali. De repente, tudo isso desaparece da visão dele, ali, daquele momento em que ele estava ali presente. E ele se vê lá no porto de Havre e a chegada de um navio, né, a chegada do Clemence, às 3 horas da tarde. Quando ele chega em casa, chega um telegrama avisando da chegada do Clemence, do navio, exatamente na hora e no porto e que ele viu, e que essa segunda vista, né? Quer dizer, ele saiu em espírito daquele lugar que ele estava, daquele jardim, e foi e viu o acontecimento no porto de Havre. E essas visões, os fisiologistas, as pessoas, né, de outras crenças, cientistas, eles querem explicar isso de uma outra forma.
mas só a doutrina espírita nos ensina como realmente isso acontece, né? Que é a emancipação do nosso espírito, no caso da visão sonambúlica da mocinha, do primeiro caso, e nesse caso de dupla vista, nesse segundo caso, do senhor que estava num lugar e transportou-se para outro. Interessante aí, né, Regina? É que são duas manifestações diferentes, né? Uma manifestação de um espírito desencarnado, que é a mãe da moça, né, que provavelmente foi avisar ela que ela havia falecido. E a outra é a manifestação de um espírito encarnado que, atraído por não se sabe com o que, né, conseguiu projetar a sua visão, ou conseguiu ter essa visão sonambúlica ou exática, né, lá para o porto, que não era comum, né, como é hoje, os navios partirem e chegarem ao horário certinho, né? Os navios à vela atrasavam, tinha problema de tempestades, eles eram pequenos, né? Então, era o acontecimento da chegada de um navio era muito importante para aquele que era o armador, né? Que vinha a ser o dono do navio, né? Que saberia que o negócio dele não afundou, né? Muito importante economicamente, também em termos de vida, né? Exato. Então, duas manifestações, né, que a doutrina espírita nos esclarece, né, com perfeição. Enquanto que outros, né, às vezes fisiologistas, outros cientistas, querem explicar de uma outra forma. O Kardec aqui, né, ele está nos mostrando aqui 3 tipos, né, aqui de mediunidade, né? O que nós hoje chamamos de vidência, né, ou simplesmente um sonambulismo ainda imperfeito, não é totalmente passivo, foi o caso da menina, né, ao ver a mãe. Depois ele fala sobre a dupla vista, né, que seria aqui a clarividência, né, e o sonambulismo mais completo aqui, né, vamos dizer assim, uma passividade quase que 100%, né, no caso do médico, né, que seriam as visões estáticas, né? Então, aqui ele já está dando para a gente aqui os três tipos de fenômenos mediúnicos, né? Citando aqui 3 tipos de fenômenos mediúnicos. Sério? Oi? Sério? Oi? Eu quero fazer uma explicação. Esses fenômenos são autênticos, verdadeiros. Está funcionando o espírito, está funcionando a mente do espírito, a sua inteligência. Eu acredito que esses 2 fenômenos, ainda sendo grandiosos, eles foram dirigidos pelos espíritos superiores. Porque a única intenção que tinha ali era da mulher que desencarnou. Ela queria ir atrás da filha para avisar. Mas o outro não tinha interesse do navio. Né? Então, são 2 visões dificílimas, como fenômeno, que acredito que foram amparados pelos anjos guardiões e espíritos mentores para facilitar esse fenômeno que não é comum, não é muito comum. Esse segundo fenômeno, ele realmente não é muito comum. O primeiro, eu já ouvi um relato de uma amiga minha que também estava viajando e que lá ela viu a tia dela que desencarnou. Então, eles tiveram que voltar da viagem por conta disso, depois ele disse. Então, agora esse né, esse do senhor que estava passeando, que ele era um armador, ele tinha lá o negócio dele, né, e ele tinha interesse nessa chegada desse navio, e ele esteve presente lá de corpo, de espírito, né? Quando ele... Sério? Regina, ele é construtor de navio, armador quer dizer isso.
armador, né? Então, ele tinha interesse lá de ver o navio Clement, né? O que estava chegando em Havre, no porto. Eu penso que ele tinha ligação com isso, sim. Que ele, não sei. Normalmente nós vemos espírito que está perto de nós, o fenômeno está perto. Agora, longe, é para poucos. São fenômenos maravilhosos. E que tem que ter um auxílio espiritual para ocorrer. Não é só o espírito ali do médium, da pessoa que desencarnou, não é. É difícil, muito difícil. Distância, olha a distância, né? Será que os espíritos poderiam criar uma imagem do navio chegando no cais e mostrado para esse armador? Pode acontecer os dois, né? Ó, na minha forma de ver aqui, Edna, houve uma emancipação. O cara, ele apagou tudo no jardim. Ele passeando, ele entrou em transe, só que estava acordado. E ele se desdobra e ele foi até, no meu entender, foi até o porto. Sim. E viu o navio chegando, né? Então, é a clarividência, não tem espírito, ele não viu espírito, ele não viu, né, nenhum morto. Ele viu o que estava ocorrendo, né? Eu me lembro aqui quando a Shebra fez o estudo lá nos domínios da mediunidade, que ela apresentou um vídeo lá, mostrando a clarividência do Chico, a clarividência do Eurípides Barçanufo e do Edgar Cayce, que é um dos grandes clarividentes, né, dos Estados Unidos. Você tem uma visão, é como se eu, aqui falando, eu entro num determinado transe, vou na casa da Edna, vejo alguma coisa lá e encontro, ó, vi a Edna acontecer com a Letícia ali e tal. Né? Então, não vi o espírito. Né? Então, é por isso que eu falei aqui está um caso de sonambulismo, aqui, um sonho, um sonambulismo perfeito, um desdobramento que a menina não viu tudo, em detalhes, né? O segundo caso é realmente a clarividência, não é evidência, é clarividência. Né? Ele se desdobra, tem gente que não gosta desse termo, desdobramento, né? Então se emancipa, né, ali, por alguns momentos, e vê o que está acontecendo. Né? O caso do Eurípides Barçanufo, que a Shebna nos trouxe, o estudo é interessantíssimo. Armaram para matá-lo, queriam matá-lo, né? E ele, só terminar aqui, Walter, armaram para matá-lo, ele estava lá na casinha, lá, um ficou atrás da moita com o revólver e o outro foi bater na porta, porque quando ele abrisse a porta, não é isso, Shebna? O outro atiraria. É isso mesmo. Então, antes dele bater na porta, que o Eurípides Barçanufo abriu a porta e falou para o cara, ó, toma esse remédio aqui, que seu amigo que está ali atrás da moita ali foi picado por uma cobra. Pela cobra. Né? Então, o cara assustou, assim, ele viu, né? O Chico, lá no auditório, lá viu dois caras lá ouvindo as palestras, os comentários, psicografia, viu que os dois eram criminosos, que um tinha cometido, inclusive, um assassinato. Então, quer dizer, não viu o espírito, viu a ocorrência, né? E o êxtase, né, gente, na minha opinião, aqui, um dos maiores casos de êxtase é o Apocalipse do João Evangelista, né? Ele é completo. Sérgio, você deu dois exemplos aí grandiosos, Chico Xavier e Eurípides. Agora, esses dois, lá da França, são espíritos medianos, comum. Então, por isso que eu falei que Não, sim, tem que ser, entendi. é bonito, mas tem que ser ajudado também, para não ocorrer mesmo. Fenômeno de você provar a imortalidade da alma, a emancipação do espírito, né, a mediunidade, né? São fenômenos maravilhosos. Isso. Temos alguém aí para fazer o próximo? Eu faço, Terezinha. Ok.
reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações. É isso mesmo? Não. Não. Vai pular aí lá para Joana d'Arc. Ai, meu Deus, aonde? A história de Joana d'Arc, ditada por ela própria, senhorita Irmã do Fogo. Pelo menos é o que tem na programação aqui. Divisões passa para a história de Joana d'Arc. Eu não acompanhei, desculpa. História de Joana d'Arc, ditada por ela própria, a senhorita Irmãs do Fogo. É uma pergunta que nos tem sido feita muitas vezes. Esta de saber se os espíritos que respondem com maior ou menor precisão às perguntas que lhes são dirigidas poderiam fazer um trabalho de fôlego. A prova está na obra a que referimos, pois aqui já não se trata de uma série de perguntas e respostas, mas de uma narração completa e seguida, como o faria um historiador, e contendo uma infinidade de detalhes pouco ou nada conhecidos sobre a vida da heroína. Aos que poderiam crer que a senhorita Defoe inspirou-se em conhecimentos pessoais, respondemos que ela escreveu o livro na idade de 14 anos, que sua instituição era das meninas de família decente, educadas, com cuidado, mas ainda que tivesse uma memória fenomenal, não seria nos livros clássicos que iria encontrar documentos íntimos, dificilmente encontradiços nos arquivos da época. Sabemos que os incrédulos farão sempre 1001 objeções, mas para nós, que vimos a médium operar a origem do livro, não pode ser posta em dúvida. Posto que a faculdade da senhorita Defoe se preste à evocação de qualquer espírito de que nós mesmos fizemos prova em comunicações pessoais que nos foram transmitidas, sua especialidade é a história. Ela escreve do mesmo modo a de Luís XI e a de Carlos VIII, que, como a de Joana d'Arc, serão publicadas. Passou-se com ela um curioso fenômeno. A princípio, era boa médium, psicógrafa e escrevia com grande facilidade. Pouco a pouco, tornou-se médium falante. E, à medida que essa nova faculdade se desenvolveu, a primeira se atenua. Hoje escreve pouco e com dificuldade, mas o que é original é que, falando, sente a necessidade de estar com o lápis na mão e de fingir que escreve. É necessária uma outra pessoa para registrar suas palavras, como as da Sibila. Como todos os médiuns favorecidos pelos bons espíritos, jamais recebeu comunicações que não fossem de ordem elevada. Voltaremos à história de Joana d'Arc para explicar os fatos de sua vida relacionados com o mundo invisível. Então, citaremos o que a respeito ela ditou ao seu mais notável intérprete. Volume 12, 13. Aí, tem que ter escrito aí, ó. Virtude Parais Royal. Então, aqui, gente, eu não entendi direito, não prestei atenção. É que está falando, né, que a Joana d'Arc mesmo vai falar sobre a história dela, a faculdade dela, que ela tinha outras faculdades também, que ela era psicógrafa, escrevia também, e depois tornou-se médium falante. É isso mesmo que está falando aqui? Eu não entendi. O Kardec aí, Terezinha, ele cita, né, essas três histórias, né, o Luís XI, o Carlos VIII aqui, e o de Joana d'Arc, apenas no sentido aqui de responder a pergunta que o pessoal fazia, né? Aqui, quando ele começa o texto, uma pergunta que nos tem sido feita muitas vezes é se os espíritos que respondem mais ou menos com precisão às perguntas que lhes são dirigidas, que poderiam fazer um trabalho de fôlego. Hoje, aqui, os romances de Emmanuel são trabalhos de fôlego, né? Onde ele conta histórias, né,
E o início, meio e fim. É um trabalho de fôlego, né, para o médium, né? Então, aqui no caso, a irmã Stufou aqui, ele citou esses 3 casos aqui só para responder que é possível, sim, que os espíritos podem contar aí histórias dele, de si mesmo, como de outros, né? E que não estão em arquivos nenhum, né? Então, mesmo coisas aqui nessas obras, parece que, inclusive, foram queimadas algumas lá no Alto de Fé, lá em Barcelona, é só para responder que é possível. E hoje nós sabemos, nós temos aí cheio disso, né? Os próprios 5 romances mesmo do Emmanuel são exemplos, né, bem categóricos disso aí. Agora, eu tenho uma curiosidade aqui, eu não sei se vocês conseguiriam me responder, que eu tentei buscar aqui essas 3 obras, né, as publicações, e eu encontrei aqui, parece que foi traduzido aqui no Brasil, só de Joana d'Arc, mas eu não achei. Eu vi só uma reportagem que foi traduzido. Se vocês sabem de alguma coisa, gente, porque a vida de Carlos VIII, de Luís XI, de Carlos VIII, se tem alguma coisa aí que a gente possa acessar, adquirir, comprar, eu tenho muita curiosidade disso. No site Autores Espíritas Clássicos. Vou anotar aqui, Dilson. Tudo francês? Inclusive material inédito e em fase de tradução. Hein? Autores Espíritas Clássicos, é isso? Espíritas Clássicos. Isso, e tem material no original também. Outro também interessante para você constar, outro site, é o CSI do Espiritismo. Tá? Aqueles CSI, SCI. Né? Seria como, tipo assim, uma medicina legal. SCI, né? Sai do Espiritismo? CSI. É CSI. Ah, tá. É CSI, tá. CSI. Do Espiritismo. Exatamente. É do André Luiz Bonaparte e mais outras pessoas. Tá? Então, nesse site aí, eles analisam, eles procuram dados históricos. Você vai encontrar aí biografias dos médiuns de Kardec, vai encontrar muito material interessante e inédito a respeito vamos dizer assim, de como foi feito, né, a codificação. Dilson, qual foi o primeiro que você falou? Repete, por favor, que eu vou anotar. O primeiro. Autores Espíritas Clássicos. Ah, tá. É um site bem grande, é um pouco meio bagunçado, tá? Lá tem muita biografia, você pode consultar as biografias. Tá bom, obrigada. Interessante que a irmã, ela, na época que ela psicografou a história de Joana d'Arc, ela tinha só 14 anos, hein? Era bem jovem, bem criança ainda, né? Fala aqui. Ela escreveu o livro na idade de 14 anos. É interessante, né, ver que aí o Kardec faz uma observação que às vezes nos passa despercebido. Fala que a jovem é de boa família. Por quê? Porque nessa obra tem detalhes ali que uma jovem de boa família não teria contato assim para, né, saber isso aí. Tá? É por isso que está essa frase aí. Ô, Dilson, a irmã Stufou fala num dos livros que ela era parente de Napoleão III. Depois que ela psicografou alguns livros, ela casou e desapareceu, sumiu. É para dedicar à família, né, Generosa? Às vezes o trabalho dela na doutrina espírita já estava concluído. Né? Agora ela psicografou vários livros pelo Vanderlei,
trabalhando lá com o Euri Barçanufo, lá no departamento lá, Sanatório Espírita do Barçanufo, que atende 15 mil doentes. Outra coisa, Dilson, tem outro livro que fala que a Irmãs do For é filha do Vanderlei de Oliveira hoje. O Vanderlei foi o pai dela na França na época, por isso que ela psicografa através dele. Mais algum comentário aí? Então, bom, o único comentário que eu tenho a fazer é o seguinte, que a gente não vai pular essa parte, né? O conteúdo dos princípios da doutrina espírita, que não está lá no roteiro. Né? Por quê? Porque isso já foi estudado, né? E aqui está incompleto. Então, nós já estudamos a versão completa, que se encontra em outros livros. Essa versão incompleta que aqui se encontra, ela só vai acabar confundindo a cabeça das pessoas. Então, eu tirei do roteiro, tá? É só explicando a razão dele não estar aí, né? Então, o próximo aí seria o fantasma da senhorita Clairon, né? Isso mesmo. Eu leio, É bastante longo, hein? É bem longo. Bom, pode dividir em várias pessoas, né? Não é obrigado a... Aí eu acho que passa para fevereiro, não é, você? Depois é fevereiro. Já é fevereiro, né? Só para o Valtinho achar aí. Não, depois, né? Depois desse aí. Não, já é fevereiro, perdão. Já é fevereiro. Já é fevereiro, isso. Já é fevereiro. Isso. Aí, ó, inclusive, a gente pula as ordens dos espíritos, já está lá no livro dos médiuns, né? A escala espírita também a gente pula, tá? Porque a gente estudou ela, né? Então, as ordens, tudo, né? E vamos na página 60, né? É o mês de fevereiro de 1858. Mademoiselle Clairon e o Fantasma. Quem que falou aí que queria ler? Quem que falou aí? Eu leio? Quem que foi? Eu falei, eu leio, mas eu estou procurando aqui onde que está, peraí. Fevereiro, Página 60, Shelby. Tá, é que eu estou no PDF, ele está mais para frente, 74. Ah, sim, varia a numeração. Uhum. Aqui, achei. O fantasma da senhora Clairon. É Clairon ou Clairon? Clairon. O fantasma da senhora Clairon. Essa história faz muito alariado em seu tempo, pela posição de heroína e pelo grande número de pessoas que a testemunharam. Não obstante sua singularidade, estaria provavelmente esquecida se a senhora Clairon não a tivesse consignado em suas memórias, de onde extraímos os relatos que vamos fazer. A analogia que apresenta com alguns fatos que se passam em nossos dias dá-lhe um lugar natural nessa coletânea. Vou só voltar aqui que tem uma citação. Nascida em 1723, a senhora Clairon morreu em 1803. Estreou em uma companhia italiana aos 13 anos e na Comédia Francesa em 1743. Retirou-se do teatro em 1765, aos 42 anos de idade. Shebna, Oi. eu não sei, você está na internet aí, é só uma observação. É senhorita, tá? Ah, tá. Ela é solteira. Ah, tá. Tá? Não é senhora, porque não. Esse aqui, pelo que ela vai relatar aqui, é um pouquinho importante. Ela seja... E artista ainda, e artista naquela época, né? Tá. Mademoiselle. Uhum. Tá. Como se sabe, a senhorita
Clairon era tão notável por sua beleza quanto por seu talento, quer como cantora, quer como atriz trágica. É isso. Vai. Eu mudei a programação. Caiu a internet. Foi aqui. Bom, gente, já está todo mundo, mas a Shebna ainda não entrou, então vamos aguardar um pouquinho ela entrar. Não entrou. Caiu. Internet cai. Não é internet, Barulho aí. não, é o limite do Zoom. Ali. Que barulho é esse? É o Gilson autorizando a entrada do pessoal. Ah, certo, certo. Eu Agora, achei que era um espírito. Achei que era um espírito batendo aí. Batedor. Está autorizado automático agora. Isso aí é um aviso que tem cada pessoa que entra, ele toca essa campainha aí. É, Legal, legal. Eu mudei a programação dele esse ano. a Shebna deve ter tido problema lá, Gilson. É. Então eu vou continuar. A hora que ela Chegar, você dá, eu passo de volta. passa a bola para ela. Isso. Bom, então, falando da beleza dela, né, com o seu talento, quer como cantora, quer como atriz trágica. Havia inspirado um jovem bretão, quer dizer, natural da Bretanha, né, o senhor de S, uma dessas paixões que frequentemente decide uma vida, quando não se tem suficientemente força de caráter para triunfar. Mademoiselle Clairon apenas respondeu com amizade. Entretanto, a assiduidade do Sr. de S tornou-se de tal modo importuna, que ela resolveu romper as relações em definitivo. A mágoa que ele sentiu produziu-lhe uma longa enfermidade, de que veio a morrer. Isso foi em 1743. Mas daremos a palavra a Mademoiselle Clairon. 2 anos e meio eram decorridos entre o nosso conhecimento e a sua morte. Ele mandou pedir-me que concedesse aos seus últimos instantes a doçura de me ver. Minhas relações me impediram de o fazer. Morreu tendo em torno de si apenas os criados e uma velha dama, única companhia que tinha desde muito tempo. Ele morava em Remport, perto de Chaussée de Lotin, onde começava a construir a Rua de Bussy, perto da Rua do Sena e da Badia de Saint-Germain. Estava com minha mãe e vários amigos que vinham jantar comigo. Acabara de cantar belos vocalizos que haviam encantado meus amigos, quando, ao soarem as 11 horas, ouvimos um grito agudíssimo. Sua modulação sombria e sua duração espantaram a todos. Senti-me desfalecer e estive quase a um quarto de hora desacordado. Toda a minha família, amigos, os vizinhos e a própria polícia que ouviram o mesmo grito, sempre à mesma hora, partindo sempre de sob as minhas janelas, como se viesse vagamente do ar. Raramente eu jantava na cidade, mas nesses dias nada se ouvia, e muitas vezes, interrogando a minha mãe e aos meus domésticos, quando me recolhia, ele partia do meio de nós. Uma vez, o presidente de B, com que eu havia jantado, quis acompanhar-me para certificar-se de que nada da minha vida havia ocorrido no caminho. Quando a minha porta me dava a boa noite, o grito partiu de entre nós. Como toda Paris, ele sabia da história. Entretanto, foi posto na carruagem, mais morto do que vivo. Outra vez, pedi ao meu camarada Roseli
que me acompanhasse à rua de San Honoré para recolher tecidos. O único assunto de nossa conversa foi o meu fantasma, como chamaram. Esse jovem muito talentoso não acreditava em nada, mas tinha ficado impressionado com a minha aventura. Solicitava-me que evocasse o fantasma, prometendo-me acreditar se ele me respondesse. Fosse por fraqueza ou por audácia, fiz o que ele me pedia. O grito se ouviu 3 vezes, terrível por seu estrépito e pela rapidez. De volta, foi necessário o auxílio de todos para sermos tirados do fiacre, ou seja, uma carruagemzinha, né? Onde estávamos desacordados, tanto um como o outro. Depois dessa cena, fiquei alguns meses sem nada ouvir. Julgava-me Kitty, para sempre. Puro engano. Todos os espetáculos haviam sido transferidos para Versalhes, para o casamento do Delfim. Tinham-me arranjado um quarto à Avenida Saint-Cloud, onde que eu ocupava com Madame Granval. Às 3 da manhã, eu lhe disse, estamos no fim do mundo. Seria muito difícil que o grito nos viesse procurar aqui. Estalou. Madame Granval pensou que o inferno inteiro estava no quarto. Correu em camisa de alto a baixo de casa, onde ninguém pôde pregar os olhos durante a noite. Pelo menos uma vez que ouvimos. 7, 8 dias depois, quando conversava com pessoas de minhas relações habituais, o bater das 11 horas foi seguido de um tiro de fuzil, dado numa de minhas janelas. Todos nós ouvimos o tiro e vimos o fogo, mas a janela não sofrera nenhum dano. Concluímos que todos visavam a minha vida e que a vida haviam errado o alvo e que era preciso para o futuro tomar precauções. O senhor de Marville, então alferes de polícia, mandou visitar as casas fronteiras à minha. A rua ficou cheia de toda sorte de espias possíveis. Mas, por mais cuidados que tomassem, durante os 3 meses a fio, aquele tiro foi visto e ouvido, sempre à mesma hora, no mesmo caixilho, sem, entretanto, jamais que alguém tivesse podido ver de onde partira. O fato foi consignado nos registros policiais. Bom, agora a chefe entrou, eu não estava... Bom, isso aqui é uma história, né, que ela está contando, né? Até certo ponto engraçada, né? A pessoa desmaiando, assustando, tudo, né? Esse caso do tiro, né? Viram o fogo, né? Bom lembrar que naquela 1700, né? O tiro saía bastante fogo e bastante fumaça, porque era de pólvora preta, né? Aquela pólvora antiga, que era feita com carvão, enxofre, nitrato de amônio, de potássio. Não era a pólvora de hoje, que é feita de nitrocelulose, né? Ela não produz muito pouca fumaça e também muito pouco clarão, né? Então, realmente, um tiro naquela época era um acontecimento bem diferente do que é hoje. Não só no barulho, como também efeitos visuais, né? Tinha bem mais do que tem hoje. E a rua estava cheia, né? Nada era danificado, a janela não tinha marca de bala, nenhum lugar, com certeza todos verificaram, né? E mais ainda, isso ficou registrado lá nos livros da polícia, né? Naqueles livros de ocorrência, né? E o grito, né? Provavelmente, é lógico, eu não vou querer contar para vocês o final, né? Porque senão aí não tem graça. Mas no final nós vamos saber a relação que isso tem com aquele rapaz que havia falecido, né? Tem alguém querendo continuar? A Terezinha quer continuar para nós aí? Já leu? Então, a Ivonete. Você pode continuar, Ivonete? Acostumada? Isso. Acostumada ao meu fantasma,
considerava-o um pobre diabo, que se limitava a fazer estripulias e não me percebi da hora. Como fazia calor, abri a janela, malsinada, e, com o intendente, nos debruçamos no balcão. Batem 11 horas, ouve-se o tiro, e ambos fomos atirados ao meio da sala, onde caímos como mortos, tornando a nós mesmos e sentindo que tudo havia passado, examinando-nos para constatar que ambos havíamos recebido. Ele na face esquerda e eu na face direita, a mais terrível bofetada que jamais poderia ser explicada. E rimos como dois loucos. Não era um tiro, era uma bofetada? 2 dias depois, convidada por Mademoiselle. a Demoiselle do Mesnil, eu não sei falar inglês nem francês, para uma festa à noite em sua casa. Na porta branca, tomei um fiacre às 11 horas com minha camareira. Havia um belo luar e nós fomos conduzidos por bulevares que começavam a ser guarnecidos de carros. Perguntei à camareira: não foi aqui que morreu o senhor D.S.? Segundo as informações que me deram, respondi-lhe eu, deve ter sido aqui. E apontei uma das 2 casas em nossa frente. De uma delas partiu o mesmo tiro que me perseguia. Atravessou o nosso fiacre. É fiacre mesmo, né? É fiacre, sim, pode ficar tranquilo. O cocheiro disparou a viatura, crente de que era assaltado por ladrões. Chegamos ao destino, tendo apenas nos refeito, pois devo confessar que durante muito tempo conservamos uma impressão de terror. Mas essa façanha foi a última com uma arma de fogo. A explosão sucedeu um bater de palmas com certo compasso e repetição. Esse ruído ao qual a vontade do público me havia acostumado, passou-me despercebido durante algum tempo. Mas os meus amigos o notaram, disseram-me: nós temos espreitado, às 11 horas, quase à vossa porta, que a coisa se dá. Ouvimos, mas não vemos ninguém. Não pode deixar de ser a continuação daquilo que a senhora tem experimentado. Como o ruído nada tinha de terrível, não lhe guardei a data da duração. Também não prestei atenção aos sons melodiosos que depois se ouviram, parecia uma voz celeste dando o mote de uma areia nobre e tocante, prestes a ser cantada. Essa voz começava no quarteirão de Busque e acabava na minha porta. E como acontecera antes com todos os outros sons, havia-se mais nada se via. Ouvia-se, mas nada se via. Por fim, tudo cessou em pouco mais de 2 anos e meio. Nossa, tudo isso. Algum tempo depois, Mademoiselle Clairon teve, por intermédio da senhora idosa, que havia ficado como única amiga
dedicada da senhora de S. o seguinte relato de seus últimos instantes. Ele contava os minutos quando, às 10h30, o lacaio lhe veio dizer que decididamente a senhora não viria. Depois de um momento de silêncio, tomou-me a mão num impulso desesperado que me aparou e disse: que cruel, nada ganhará com isso. Eu a perseguirei, tanto depois de morto, quanto a perseguirei em vida. Procurei acalmá-lo, mas estava morto. Ele estava morto? A pessoa... Não. Hã? O rapaz morreu. Daí de temos à vista, essa história é precedida da seguinte nota, sem assinatura. Eis uma anedota singularíssima que provocou e provocará, sem dúvida, as mais diversas opiniões. A gente ama o maravilhoso, mesmo quando não acredita nele. Mademoiselle Claire parece convertida da realidade dos fatos que descreve. Conversar-nos temos em fazer notar que ao tempo em que foi ou que se pôs atormentada por seu fantasma, ela contava de 22 a 25 anos, que é a idade da inspiração e que essa faculdade nela era continuamente exercida e exaltada pelo gênero de vida que levaram no teatro e fora dele. É preciso ainda lembrar que ela disse no começo de suas memórias que na infância foi entretida com aventuras de aparições contavam tais histórias como verídicas. Só conhecer... Quer comentar daqui para trás aí, Ivonete? Não, pode comentar você quando tem lido o livro. Aí tá descrevendo, né, os últimos momentos do S, né, que foram narrados por uma testemunha, né, que presenciou, né, e que ele realmente parece que estava esperando ela vir, e quando ela não veio, ele acabou por morrer, né? O espírito acabou por abandonar o corpo, não sem antes, segundo o narrador aí, né, ele lançar uma espécie de maldição sobre ela, né? E aí depois vem falando que ela era uma artista, né, de teatro, que ela era novinha, que ela tinha cabeça oca, e assim, né? Vamos dizer assim, um preconceito mesmo, né? Um preconceito masculino, um preconceito contra as pessoas de arte, etc. e tal, né? Que lá com muito mais naquela época do que hoje, né? Inclusive as atrizes não eram consideradas mulheres de boa vida, né? Fossem ou não isso, né? Isso aí é uma manifestação de preconceito. Mas eu acho que como está terminando, né? A gente pode deixar, o relato aqui já é um tanto quanto grande, né? Vamos deixar o restante, né, para ser próxima semana, né? O que vocês acham? Dilson, eu peço desculpas que eu estava lendo e eu não vi que tinha caído a reunião. Aí eu estava lendo, de repente eu estou vendo que está um silêncio, eu estou conversando, não vendo ninguém respondendo, aí eu vi que caiu. Aí eu peço desculpas, sem querer. Ah, tem que ser eu mesmo. O fantasma de Mademoiselle. Depois o Shebe, né?
Mas é mesmo, hoje à tarde, hora que caiu, eu também assustei, custei entender o que estava acontecendo. Porque a gente já para outro, sem aula. Ai, meu Deus do céu. Ó, o Dilson promete que na próxima quinta você começa a ler. Eu prometo. É porque eu olhei pelo celular, e aí o celular, ou eu tenho que estar na reunião, no vídeo, ou tá lendo um PDF. Aí eu estava lendo em PDF e não deu para os dois. É bem difícil mesmo. Eu não conseguiria fazer isso. Senão você ia ficar... física, minha vista não permite que eu faça o que você faz. Gente, então, alguém para fazer a prece aí? Eu. Então tá, vai, Tereza. Nossa, que desespero fazer prece, hein? Aqui tá precisando. Gente, então, agradecer Jesus pela oportunidade da gente ter voltado. Eu quero, vamos pedir também por toda a família da G, né, mas do Valtinho, que eles recebam os medicamentos do alto para a saúde física deles, que eles sejam amparados pelos médicos da espiritualidade. Pedir pelos nossos irmãos que estão sofrendo com esse vírus, né, com o corona, principalmente o pessoal lá de Manaus, né, que eles possam também ter força, ser amparados pelo nosso Mestre Jesus. Quero rogar também pela Aparecida, minha irmã, que amanhã toma mais uma quimioterapia, graças a Deus. E por todos nós, Jesus, que o Senhor nos ajude para que possamos estar sempre no caminho do bem, sempre procurando o aprendizado dos seus ensinamentos, do Espiritismo, e que possamos colocar em prática também. Que essa paz que nos envolve possa estar presente nos nossos lares, com os nossos familiares, os nossos amigos que não participaram hoje, possa chegar até eles. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todo mal, da prática do mal e do mal que existe em nós mesmos. Senhor Jesus, em seu nome nós iniciamos esse estudo e em seu nome nós damos por encerrado. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, gente. Então, até semana. Boa noite, gente. Com Deus. Boa noite. Jesus nos abençoe. Boa noite. A todos. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Boa noite. Amanhã, parceiro.